Senhor, irmãos. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me ensinado através da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Lucas 19, capítulo 1. Versículo 1. O livro de Lucas fugiu da Bíblia aí, irmãos. Amém? Amém. Então vamos ler. O primeiro versículo diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos comigo, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante do Senhor, Pai. Eu apresento, Senhor, as nossas vidas, a minha vida e a vida dos que estão aqui, Senhor. Peço a Ti que venha falar em cada coração, porque o nosso coração está receptivo, Senhor, para receber a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar a minha boca, que não seja eu mesma, meu Pai querido, mas que sejam palavras vindas dos céus, Senhor, para a edificação da Tua igreja, no nome de Jesus, meu Pai. Se há alguma barreira, Senhor, se há algum levante maligno, eu peço ao Senhor, repreenda, Pai, e caia por terra todo o mal, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. O primeiro versículo diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Se nós fôssemos resumir esse primeiro versículo em apenas uma palavra, essa palavra seria oportunidade. Todos nós, aliás, temos oportunidades. Todos nós, no decorrer da nossa vida, nós nos vemos diante de situações favoráveis, diante de oportunidades. Um dia ou outro, oportunidades batem a nossa porta. Algumas grandes, outras pequenas. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas pior do que não ter uma oportunidade é perder uma oportunidade. E muitas vezes nós só nos damos conta disso quando nós deixamos as oportunidades passarem por nós. Mas existem oportunidades que nós ainda conseguimos alcançar, mas há oportunidades que não voltam mais. E nesse caso desse texto que nós acabamos de ler, essa é uma oportunidade que não volta mais. Porque Jesus estava passando em Jericó, ele estava de passagem, ele não ia ficar ali durante muito tempo. Ele estava indo em direção a Jerusalém, e lá em Jerusalém Jesus estava indo para ser crucificado, e nós conhecemos a história. Jesus foi crucificado, ele não mais voltaria para aquele lugar, ele não faria mais esse percurso, ele não faria mais esse trajeto. Aquela era a única oportunidade para os moradores de Jericó. Aleluia. E Zaqueu, o texto diz que Zaqueu estava à entrada da porta, estava no caminho quando Jesus estava passando, quando Jesus estava entrando em Jericó. E
Zaqueu era um publicano, aliás, era um chefe dos publicanos e era rico. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que os publicanos eram os homens que tinham a função de cobrar os impostos daquela época. Só que eles eram vistos pelos judeus como homens traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano, que era um império opressor, que oprimia os judeus. E então, o seu povo, os judeus, viam eles como homens traidores, porque eles, além de trabalharem, de cobrarem os impostos para o Império Romano, eles ainda cobravam a mais. E muitos desses homens, dos publicanos, enriqueciam-se às custas da população, à custa do seu povo. E os publicanos também eram vistos como homens pecadores, tanto é que os homens religiosos, os fariseus, eles não achavam que os publicanos não eram dignos de se assentarem com ele. Eles não poderiam se misturar com os publicanos, porque os publicanos não eram dignos de se assentar com eles. Aleluia! Então Zaqueu, vendo aquela multidão, Zaqueu se depara com aquela multidão que seguia Jesus. O texto ele não diz se Zaqueu conhecia ou não a fama de Jesus, se Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Mas o fato é que nenhuma multidão segue alguém por acaso. E se havia uma multidão ali a seguir um homem, certamente aquele homem era um homem diferente. Aquele homem era um homem diferenciado. Porque se hoje nós deparássemos com uma multidão a seguir alguém, nós imaginaríamos que aquela pessoa ao qual está sendo seguida talvez seja alguém famoso, é alguém diferente, porque ninguém sai de suas casas e é seguido por uma multidão, e em contrapartida ninguém sai de suas casas para seguir alguém comum como eu e você. Isso vai gerar uma curiosidade no coração de Zaqueu, isso vai gerar um interesse no coração de Zaqueu, o interesse de saber quem era Jesus, o interesse de saber como era Jesus. Então ele se vê ali diante daquela multidão e ele tenta ver Jesus, mas ele não consegue, porque é um homem de pequena estatura. Ele podia ter perguntado àquela multidão quem é Jesus, como é Jesus. Eu acredito que todos que estavam ali tinham algo a dizer sobre Jesus. Alguns mais, outros menos, alguns conheciam mais, alguns conheciam menos. Alguns poderiam dizer, olha, Jesus, ele é filho de Maria, ele é filho de José, ele é lá de Nazaré. Outros poderiam dizer, olha, eu penso que ele é algum dos profetas que ressuscitou. Porque era aquilo que as pessoas pensavam de Jesus, alguns pensavam de Jesus naquele tempo. Alguns poderiam dizer que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus ressuscitava mortos. Outros poderiam testemunhar a sua própria cura, testemunhar o seu próprio milagre. E talvez Zaqueu até conhecesse isso, talvez Zaqueu já tivesse todas essas informações antes mesmo de Jesus chegar ali. Mas havia algo no coração de Zaqueu. Zaqueu ele não queria conhecer Jesus pela perspectiva dos outros. Zaqueu queria conhecer Jesus com seus próprios olhos. Ele queria ver Jesus com seus próprios olhos. Ele queria ter a sua própria experiência ao ver Jesus. E conhecer a Jesus, de ouvir falar, é totalmente diferente de conhecer a Jesus, de se relacionar. E há coisas que nós só vamos viver se nós darmos um passo à frente em busca de conhecer ao Senhor, porque há coisas que são específicas para a nossa vida. Deus fez propósito e nos fez. Primeiro o Senhor fez o propósito e o Senhor depois nos fez. Isso também, porque nós não viemos antes do propósito, nós viemos depois do propósito. Deus primeiro faz o propósito e depois nos faz com características para viver esse propósito. E as nossas características se encaixam perfeitamente no propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes, irmãos, nós estamos acostumados a conhecer a Jesus apenas de ouvir falar. E se nós nos contentarmos em conhecer a Jesus apenas de ouvir falar, nós vamos estar vivendo muito abaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Se nós nos contentarmos em apenas a revelação bíblica dos pastores, dos líderes, dos pregadores, nós vamos estar vivendo muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Se as orações feitas pelas nossas vidas vierem apenas de terceiros, se outras pessoas apenas orarem pelas nossas vidas,
nós estaremos vivendo muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Muito abaixo. Vir para a igreja é uma bênção, aleluia, glória a Deus, é a casa do Senhor, é a casa do nosso Pai. Mas apenas vir à casa do Senhor não é suficiente. Nós estaremos vivendo muito abaixo daquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que o Senhor Deus tem para nós é muito grande. Aleluia. Nós, seres humanos mesmo em geral, nós temos a tendência de seguir a massa, de seguir a multidão, de fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Mas se nós fizermos aquilo que todo mundo faz, nós temos que nos contentar em viver aquilo que todo mundo vive. Se nós plantamos a mesma quantidade que todo mundo planta, e eu estou falando de maioria, eu estou generalizando aqui, mas eu estou querendo dizer maioria. Se nós fizermos aquilo que a maioria faz, nós temos que nos contentar em viver aquilo que a maioria vive. Se nós plantarmos a mesma quantidade e que a maioria planta, nós temos que nos contentar em viver aquilo que todo mundo planta, a maioria planta. E o problema disso tudo é que a maioria planta pouco. É que a maioria colhe pouco. E consequentemente, se a gente fizer como a maioria, nós vamos também colher pouco. E o Senhor sempre nos adverte: faça mais, faça além, faça diferente, não é? Se baterem no seu rosto, se baterem na sua face, o que você faz? O que a maioria faria? Revidava, não é? Jesus disse: faça além, faça diferente, ofereça o outro lado. Se eu pleitear contigo, tirarem a sua túnica, dê também a capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2, quer dizer, faça além, faça mais, vá além. O Senhor, Ele sempre diz, e quando eu digo que nós não podemos fazer como a maioria das pessoas, eu não estou querendo dizer que nós somos melhores do que alguém, porque se nós fizermos a diferença, nós vamos estar num patamar acima, não é nada disso. Eu estou falando em fazer aquilo que todos deveriam fazer, mas não faz, e muitas vezes nós não fazemos porque não vemos outras pessoas fazendo. E o Senhor nos diz: faça diferente. Porque o Senhor também honra aquele que faz a diferença. E nós podemos ver isso na palavra do Senhor. E sabe por que o Senhor diz para que nós venhamos fazer algo diferente? É para que haja diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque a nossa vida, ela não só deve testificar a existência de um Deus, mas que Deus é amor, que Deus é misericórdia. O Senhor, na sua palavra, diz: amai aos seus inimigos e orai por aqueles que nos perseguem. Ao nosso ver humano, é difícil amar os nossos inimigos, irmãos. É muito difícil. Porque os nossos inimigos, eles só nos oferecem motivos para nós os odiarmos. Ele só oferece motivo para nós termos ódios dele. E como é que nós vamos conseguir isso? Quando nós enxergarmos a realidade do amor de Deus, que o Senhor nos amou, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Foi assim que o Senhor nos amou. E assim como o Senhor derramou o amor dele por nós, nós temos que replicar o amor do Senhor em outras pessoas. Às vezes amar outras pessoas é difícil, requer tempo, isso pode alterar a nossa rotina, isso pode mudar o nosso dia a dia. E eu estou falando aqui, não é como alguém que atingiu a perfeição, não, mas é como alguém que diz: Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a amar ao próximo, me ajuda, Senhor, porque de mim mesmo eu não consigo, eu sou egoísta, Senhor, mas eu preciso aprender a amar como o Senhor me ama. Como o Senhor me ensinou a amar, eu também preciso aprender. Como o Senhor me amou, eu também preciso aprender a amar. Amar. Nós precisamos, como igreja, irmãos, testificar a existência, o amor e a misericórdia do Senhor, derramando a misericórdia do Senhor em outras vidas. Porque foi assim que nós fomos amados, quando nós não merecíamos. O Senhor nos amou, mesmo antes que nós pudéssemos fazer algo para merecer. O Senhor nos amou. Aleluia. E o Senhor, Ele é especialista em honrar
atitudes diferentes, atitudes diferenciadas. Nós podemos ver isso quando nós lemos acerca dos 10 leprosos. Que 10 leprosos se aproximam do Senhor e dizem: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. E Jesus diz: olha, vai até os sacerdotes. E aqueles 10 leprosos foram até os sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Mas apenas um daqueles 10 voltou para agradecer a Jesus. E ele voltou e recebeu do Senhor a salvação. Ele não recebeu apenas a cura física, mas ele também recebeu a salvação. E olha, nós, quando fazemos a diferença, não somos melhores do que ninguém, irmãos. Todos os 10 deveriam ir até Jesus e agradecer, não deveriam? Então, é as atitudes que aqueles todo mundo deveria fazer, mas não faz. E quando nós fazemos, nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a diferença. Então não se trata de ser melhor do que ninguém, se trata de fazer aquilo que Deus deseja que nós fazemos. Se trata de fazer a vontade do Senhor. E às vezes fazer a vontade do Senhor não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas nós temos que ter pelo menos isso queimando no nosso coração. O desejo de agradar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, ele diante daquela multidão, ele não se contenta em apenas ouvir falar de Jesus, então ele tem uma atitude naquele momento. Ele sai no meio da multidão, ele vai calcular o percurso que Jesus vai fazer, ele sai no meio daquela multidão, ele corre à frente daquela multidão, ele sobe em cima de uma árvore e ele fica ali à espera até que Jesus passe. E essa atitude de Zaqueu vai gerar uma atitude da parte de Jesus. Jesus, quando chega naquele local, Jesus olha para cima e Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Eu acredito que Zaqueu ficou muito surpreso, porque ele subiu para conhecer a Jesus, e quando Jesus diz Zaqueu, ele percebe: Jesus me conhece. Jesus me conhece, porque foi Deus que nos escolheu. Jesus marcou ali o encontro com Zaqueu, mesmo sem Zaqueu conhecer, porque é o Senhor que nos chama. Se você acha que a ideia de vir aqui nesse culto foi sua, você está enganado. Foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que te trouxe aqui. Porque o Senhor marca encontros com a gente e muitas vezes a gente nem percebe, nem sabe. A gente pensa: foi eu, a ideia foi minha. Hoje eu vou lá no culto. Não, Senhor. Foi Jesus. Aleluia. Foi Jesus que te chamou aqui nessa noite. Nessa manhã. Posso igual. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito, e o texto diz que Zaqueu desce e recebe Jesus com júbilo. Eu acredito que Zaqueu, ele se alegrou muito, porque ele viu ali, ele estava diante de um homem que também era judeu. Porque o tratamento que Zaqueu estava acostumado a receber dos judeus era um tratamento era desprezo, era separação. Não se junte comigo, você não é digno de andar comigo. Você não é digno de andar comigo, você não é digno de se assentar comigo. Então Jesus tem a atitude oposta. Zaqueu, vem, porque eu vou entrar na sua casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu. Tem uma atitude diferenciada. A nossa religiosidade muitas vezes pode nos afastar daqueles que estão lá fora e afastar aqueles que estão lá fora de Jesus. Quando Jesus ele começa a exortar os fariseus, ele diz: olha, vocês não entram no reino e vocês também estão impedindo que outros entrem. Porque a religiosidade faz isso. Jesus ele não entrava na casa de um pecador para cometer os mesmos atos. Jesus, ele entrava porque Jesus sabe que ele é a solução para o pecador.
E assim também somos nós. Nós não devemos nos ajuntar com quem está lá fora para cometer os mesmos atos, para fazer os mesmos atos, para fazer as mesmas coisas. Mas nós nos assentamos com ela para apresentar Jesus. E através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, porque o nosso testemunho fala muito mais que 1000 palavras. Às vezes a gente quer falar, mas muda a sua vida. Muda o seu comportamento. E eu estou falando isso para mim também, viu? Muda, eu falo isso para o espelho. Muda o seu comportamento. Porque assim vai ser mais fácil de você falar de Jesus. Porque eu acredito que se a igreja fosse do jeito que Jesus quer, do jeito que Deus quer, as pessoas vinham até a gente e diziam: eu quero isso que você tem. Eu quero isso que está dentro de você. Eu quero isso que você tem, essa alegria, essa paz. Irmãos, porque a nossa paz não se trata de estar tudo bem. Não se trata de estar tudo bem na nossa vida. Se trata de ter paz, mesmo quando as coisas estão caindo sobre as nossas cabeças. E nós só conseguimos isso com a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz paz. E é engraçado, porque quando nós vimos lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, quando aquele povo recebe o Espírito Santo, a vida daqueles homens pioraram, aquelas mulheres também pioraram e muito. Nós conhecemos a história. Eles ficaram lá no cenáculo até a espera que o Espírito Santo descesse sobre eles. Mas para quê? Porque nós clamamos: Senhor, traz o revestimento. Senhor, traz o renovo. Traz, Senhor amado, como no dia de Pentecostes. Mas será, nós dizemos: Senhor, enche-me de Ti. Mas será que cabe Jesus? Cabe o Senhor dentro de nós? Será que nós não estamos cheios de nós mesmos? Será que cabe Jesus aqui? Será que o Espírito Santo cabe aqui? Só que o Espírito Santo também, ele não vem apenas para nós sentirmos sensações, arrupios, falarmos em línguas. Não é só apenas isso. O revestimento do Espírito Santo é para nos preparar para suportar as adversidades muitas vezes. Aleluia. Às vezes a nossa oração deve mudar. Nós, ao invés de falarmos: Senhor, me livra dessa situação, Senhor, me reveste do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Senhor, eu sou capaz de suportar muita coisa. Como aqueles apóstolos, aqueles discípulos suportavam. Talvez essa tenha que ser a nossa oração. Talvez seja esse o nosso pedido para o Senhor. Senhor, porque nós sabemos, assim como o sol, ele nasce para todos. Problemas vêm para todos. Problemas vêm para todos. Não há ninguém que está aqui na terra que não passa por adversidade, que não passa por problema. Só que nós temos que aprender a andar por cima dos problemas, a andar por cima das lutas, a andar por cima daquilo que sobrevém às nossas vidas. E eu também falo assim, mas também não é como alguém que já atingiu isso, não, irmãos. Porque eu peço: Senhor, me reveste. Senhor, reveste-me do Teu Espírito. Reveste-me, Senhor, de Ti. Porque se o Senhor me revestir, eu sou capaz de suportar, Senhor. Porque eu estudo em uma faculdade em que não há um cristão, gente. Não há um cristão. Eu sou a única. E às vezes, a frieza das pessoas começa a atingir a gente. E eu falo: Senhor, eu quero que a chama do Espírito Santo queime no meu coração, para que aonde eu estiver, eu faça a diferença. Amém. Para que onde eu estiver, eu seja diferente, eu faça a diferença. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus disse para Zaqueu que entraria na casa de Zaqueu. E aquela multidão, ela começa a murmurar. Começa a murmurar, dizendo: ele vai entrar para ser hóspede de um homem pecador. E eu até compreendo aquela multidão, porque o que aconteceu naquele tempo é semelhante àquilo que acontece nos dias de hoje, principalmente no caso do Brasil, né? Os políticos, quando nós vemos lá as imagens do Senado na televisão, a gente vê aqueles homens todos engravatados, a gente pensa automaticamente: ladrão, corrupto. Porque nós pagamos os nossos impostos e nós esperamos ter uma educação como deve ser, ter saúde como deve ser. Mas nós sabemos que muitos desses políticos, eles já se candidatam pensando no seu próprio benefício, pensando em se enriquecer. E muitos deles enriquecem às custas do povo. Então eu consigo compreender aquela multidão
multidão porque ele estava diante de um homem assim, publicano, que também fazia isso. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para os vis, que eles veio para os desprezíveis. Que ele veio para os desprezíveis, que ele veio para aqueles que não são, para os doentes. E se hoje Jesus resolvesse entrar lá no Senado e tomar um cafezinho com aquele povo, qual seria a nossa reação? Eu é que sou digna de receber Jesus na minha casa, eu que sou digna de tomar um cafezinho com Jesus, é ou não é? Às vezes a nossa religiosidade faz isso, só que Jesus quer alcançar os perdidos. Jesus quer alcançar aqueles que estão lá fora. E entrar na casa de pecador nunca foi problema para Jesus. Porque Jesus entra onde ninguém quer ir. Ele vai até lugares obscuros, lugares sombrios, para resgatar uma alma perdida. Jesus, ele estava no tanque de Betesda, onde só havia enfermos, onde só havia doentes. Quem é que queria estar ali? Jesus estava ali porque ele sabia que ele era a cura, ele que podia proporcionar a cura para aquele povo que estava ali. Jesus era a cura. Jesus, ele abraça aquele que ninguém quer abraçar. Jesus, ele estende a mão para aquele que ninguém importa. Foi ele que mesmo quem disse: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou o Deus que te ajuda. Não importa quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós falhamos. Aqui o Senhor diz eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou Deus que te ajuda. Eu me responsabilizo em te ajudar. Basta que você queira ser ajudado. Aleluia. É isso que o Senhor nos diz. É isso que o Senhor diz. E o interessante é que nós vemos aqui no versículo 8 algo muito lindo. A transformação de Zaqueu. O versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que leva um homem tão materialista até essa atitude? Porque aqui não diz com todas as palavras que Zaqueu era materialista, mas a própria atitude de Zaqueu diz isso a respeito dele. O que leva um homem tão materialista a fazer isso, a ter essa atitude de dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aquele que ele havia defraudado? Apenas um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus. Apenas se quando a pessoa se encontra, tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Perceba que antes de Jesus, o pecado dominava sobre Zaqueu. O pecado dele era a ganância. De repente, Jesus entra e ele começa a dominar sobre o seu pecado. Essa é a diferença. E na palavra do Senhor nós podemos ver a diferença do antes de Jesus entrar na vida e o depois de Jesus entrar na vida das pessoas. E a diferença é gritante. Quando nós vemos acerca de apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa de perseguido de perseguidor a perseguido. Ele era perseguidor da igreja. A vida dele é totalmente transformada. E é interessante que lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4, ele começa a dizer: olha, não confieis na sua própria carne. Se você cuida em confiar na sua própria carne, o que quer dizer? Se você acha que tem motivos para confiar na sua própria carne, quanto mais eu. Aí ele começa a falar das suas qualidades, citar as suas qualidades. Ele diz: eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo.
ao qual sofria a perda de todas essas coisas e as considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aquele privilégio, porque os fariseus se orgulhavam de ser fariseus. Aquele privilégio, aquele nome, porque Paulo era grande entre o seu povo, no meio do seu povo. Tudo aquilo que ele tinha, sabe o que ele diz? Se comparado a Jesus é nada. Quando se compara isso, tudo aquilo que ele tinha, um homem de nome, é nada. Se comparado a Jesus, é nada. Ele compara tudo aquilo a esterco, a menos que nada. Esse homem de fato conheceu Jesus. Esse homem conheceu Jesus de verdade. E a diferença entre o antes e depois é justamente isso. Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Conhecer de verdade a Jesus. Quando Jesus chega naquela mulher de Samaria, aquela mulher vem de relacionamentos conturbados. Ela já estava no seu 6º relacionamento. E aquele 6º homem ao qual ela estava nem era dela. Ela vinha de relacionamentos conflituosos. Ela já estava no 6º. E o que Jesus diz a ela? Ah, se tu souberas, se tu conheceras o marido que eu tenho para te dar. Jesus diz a ela? É isso? Ah, se tu conheceras o dom de Deus e aquele a quem te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Foi isso que Jesus disse. Ele é a água viva. Eu estava dizendo para aquela mulher, você não precisa de mais um relacionamento, você precisa de um encontro verdadeiro e genuíno comigo. Você precisa conhecer verdadeiramente a fonte verdadeira. Porque quando nós conhecemos a fonte verdadeira, a nossa satisfação deixa de depender de outras fontes. Deixa de depender de outras fontes. Nós já não buscamos ao Senhor mais por aquilo que Ele pode fazer, mas nós buscamos ao Senhor por aquilo, aleluia, por aquilo que Ele é, aleluia, por aquilo que Ele é. Glória. Porque nós já entendemos que a nossa recompensa já foi paga adiantada há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Nós somos salvos, irmãos. Glória a Deus. Nós somos salvos e temos que nos alegrar com a salvação. Aleluia. Jesus não tem que ficar premiando a gente para a gente ir para a casa do Senhor. Jesus não tem que dar nada pra gente. Nós somos eternos devedores do Senhor. Nós é que somos, nós é que devemos ao Senhor e nunca vamos pagar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós é que devemos ao Senhor. Jesus não deve nada pra gente. Jesus não deve nada, Ele não deve nada. Eu digo, Senhor, obrigada por me resgatar, porque se fosse depender de mim mesma, Senhor, eu não tinha salvação, eu não tinha nada. E o Senhor me salvou, e o Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou do pecado. E o Senhor me trouxe para Ele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E foi isso que Zaqueu viu em Jesus. Zaqueu teve um encontro de verdade com Jesus. E essa é a diferença. Nós estamos aceitando conhecer a Jesus só de ouvir falar. Nós estamos aceitando um evangelho tão superficial. E o Senhor nos chama para mais perto. O Senhor nos chama para mais perto.